Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora mais alguns vídeos sobre o curso de História Econômica do Brasil, tratando o tema 1, Brasil Colônia, a economia escravista açucareira. Trata-se do terceiro vídeo comentando o texto do Celso Furtado do livro Formação Econômica do Brasil, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Falaremos então agora da consequência da penetração do açúcar nas Antilhas. À medida que a agricultura tropical, particularmente a do fumo, transforma-se num êxito comercial, cresciam as dificuldades apresentadas pelo abastecimento da mão de obra europeia. Aqui Furtado está se referindo às ilhas da Antilha, né, que foram ocupadas particularmente pela França, várias delas, né, foram ocupadas particularmente pela França e pela Inglaterra, e que lá colocaram, desenvolveram uma ocupação a partir de pequenos produtores. Era um objetivo dessas potências europeias, né, desenvolver uma ocupação populacional densa, que seria usada, a população seria usada nas milícias quando do assalto à América Espanhola. Pretendia-se, num determinado tempo, né, invadir o continente propriamente dito americano, e para quê? Para ocupar tomar as minas da Espanha, de posse da Espanha. Bom, então foi se desenvolvendo a agricultura tropical e se transformou num êxito comercial, né? Principalmente por causa do fumo, desenvolvimento do fumo. Emerge então aí uma intensa concorrência entre regiões que exploram mão de obra escrava de grandes unidades produtivas e regiões de pequena propriedade e população europeia. Abaixo dos preços ocorridos nos mercados internacionais, cria sérias dificuldades às populações antilhanas, e as grandes plantações escravistas demonstram ser negócio mais vantajoso. Aliás, com a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654, os holandeses, que invadiram através da ocupação do Nordeste do Brasil, né, se tornaram senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira. Eles vão se empenhar firmemente em criar fora do Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. É tão favorável a situação que encontram nas Antilhas francesas e inglesas que preferem colaborar com os colonos dessas regiões a ocupar novas terras e instalar por conta própria a indústria. Quer dizer, na verdade, eles vão fazer nas Antilhas o que fizeram no Brasil. Quer dizer, quando os portugueses, né, desenvolveram a produção de açúcar, dominaram a técnica da produção do açúcar nas ilhas do Açores e da Madeira, né, o que eles fizeram? Né? Eles passaram a financiar a instalação da indústria açucareira no Brasil, além de comercializar o produto, né? Financiaram o tráfico negreiro, financiaram a produção e a instalação da indústria açucareira no Brasil. Agora eles vão fazer o mesmo no Caribe, né? Os holandeses não somente deram a necessária ajuda técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos escravos de terra. E aí, né, dessa forma, menos de 10 anos depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se beneficiava de mais favorável posição geográfica. Quer dizer, as Antilhas estão muito mais perto da Europa, dos mercados europeus, do que Pernambuco. Ainda mais se for
os engenhos da Bahia, do Rio de Janeiro, aí que estão mais longe ainda, né? Então, você vai oferecer um açúcar. Primeiro, você quebra, né, então, o monopólio português, não é? Vai haver um maior afluxo de, quer dizer, Portugal continua enviando açúcar para a Europa e agora tem um novo açúcar do Caribe. Os preços vão cair muito por causa disso, né? Bom, e não apenas isso, né? Abriram-se novas perspectivas para as colônias de povoamento da América do Norte, cuja população se viu engrossada pela imigração dos antigos proprietários, pequenos proprietários das Antilhas. Quer dizer, na medida em que esses pequenos proprietários vão ser praticamente expulsos das Antilhas, eles vão vender o seu lote de terra, suas pequenas propriedades, para os grandes produtores, né? Para os grandes senhores de engenho. As ilhas se transformam em pouco tempo em grandes importadores de alimentos, claro, né? Quer dizer, como no Nordeste, né? Em Pernambuco, na zona da zona da mata, né? Não se produzia, só se produzia açúcar. O resto tinha que ser os alimentos, gado, né? Tinha que ser importado, né? Inclusive você vai desenvolver uma grande produção, né? de gado, né? no sertão para abastecer exatamente a zona da mata, né? Abastecer a economia açucareira e as cidades que vão se mover, Olinda, né? Vão se envolver, vão surgir, né? Nas costas de Pernambuco. Então a mesma coisa vai acontecer agora, só que as Antilhas vão começar a importar produtos alimentares de onde? Da América do Norte. Pessoal sortudo, né? E as colônias setentrionais, que havia pouco não sabiam o que fazer com seu excedente de produção de trigo, se constituíram em principal fonte de abastecimento das prósperas colônias açucareiras. Também passaram a vender animais de tiro e madeira para os engenhos de Antilhas, transportados por navios dos colonos da Nova Inglaterra. Ou seja, isso foi excelente para o desenvolvimento econômico da América do Norte, das colônias americanas, né? As Antilhas francesas vendiam o melaço, ainda tinha isso, vendiam o melaço para os colonos que os destilavam. Vão produzir o rum, né? Que vai ser um produto destinado ao comércio, ao mercado internacional. As colônias do norte dos Estados Unidos se desenvolveram assim na segunda metade do século XVII e primeiro do século XVIII como parte integrante de um sistema maior no qual o elemento dinâmico são as regiões antilhanas produtoras de artigos tropicais, fumo e menos fumo, né? Agora principalmente açúcar. Isso marca o início de uma nova etapa na ocupação econômica das terras americanas, com o surgimento de uma economia similar à da Europa. Isso vai ser muito importante para os Estados Unidos, para o florescimento da economia, né, que amanhã, das colônias americanas, que amanhã vão se constituir nos Estados Unidos da América, né? Com o surgimento de uma economia similar à da Europa contemporânea, isso é, dirigida de dentro para fora, produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exportação e aquelas ligadas ao mercado interno. Quer dizer, o colono americano, por exemplo, produzia trigo. Olha, e como consumia o trigo? O trigo era vendido nas cidades americanas, né, das colônias, que eram muito pequenas, né? E era também exportado. Então era o mesmo produto que vai ser exportado e vai ser vendido, né, internamente. A mesma coisa vai acontecer com vários produtos, com outros produtos alimentares e não alimentares, né? Bem, você produz madeira, você corta as árvores das florestas e produz madeira. Ora, essas madeiras também vão para... Você produz animais de tiro, né? Animais de transporte, você produz para você, mas você também exporta para as Antilhas, né? Uma economia desse tipo estava em flagrante
contradição com os princípios da política colonial, e somente graças a um conjunto de circunstâncias favoráveis pôde desenvolver-se. Quer dizer, ali, né, além de ser colônia de povoamento, né, desde o início, né, e não colônias de exploração, como era o caso do Brasil, né, ali você vai desenvolver uma próspera economia, né, em grande parte devido à possibilidade de abastecer o grande mercado das Antilhas, que é um mercado de muito dinheiro. Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte autossuficientes, constituem comunidades com características totalmente distintas de que predominavam nas próprias colônias agrícolas de exportação. Neles era muito menor concentração de renda, claro, uma série de pequenos. Haviam grandes produtores, né? Haviam grandes fazendeiros. Né? Esses grandes fazendeiros, como George Washington era um deles, né? Trabalhavam com mão de obra, né? Em grande parte mão de obra que era vinculada, era escrava, digamos, por 6, 7 anos, né? Porque essa mão de obra vinha, nós já falamos isso, né? Vinha da Europa, né? Os fazendeiros pagavam a passagem, né? E o imigrante, né, trabalhava até 7 anos, né, para o fazendeiro, trabalhava gratuitamente, né. Depois disso ele recebia, vamos dizer, um kit, espingarda, feijão, uma série de coisas, né, e um lote de terra, né. E aí ele ia embora, tá certo? Ele ia embora, né. Ou não, né. E normalmente ele ia para produzir nas manufaturas que estavam se instalando nos Estados Unidos. Né? Ou ia então para a fronteira agrícola brigar com os índios. Demais, a parte dessa renda que revertia em benefício dos capitais forâneos era insignificante. Quer dizer, o grosso do recurso gerado, né, nas colônias americanas, lá ficava, ao contrário do que acontecia nas colônias do Caribe. Né? Grande parte era transferida, né? Ou porque, quer dizer, quando essas colônias do Caribe, como nós falamos, eram mantidas em grande desabastecimento pelos comerciantes. Né? Os preços eram altíssimos. E o preço do açúcar, embora remunerasse, né, regiamente os produtores de açúcar, era bem menor do que aquele que chegava em Portugal, ou chegava na França, onde chegava na Europa, tá certo? Então, né, essa era o lucro, né, era auferido na esfera comercial. Então isso significa que grande parte do excedente, digamos assim, gerado nas Antilhas era transferido para os comerciantes europeus, né? Aqui em grande parte, não só holandeses, né? Também os holandeses, né? Porque os holandeses participavam do financiamento. Então parte do excedente ia para os holandeses na forma de juros, né, sobre de custos financeiros, né? E parte ia para os comerciantes ingleses e franceses, dependendo aí de quem era a ilha onde estava desenvolvendo a produção de açúcar, né? Bom, em consequência, o padrão médio de consumo era elevado. O escravo consome, né? Claro que consome, ele tem que sobreviver, né? Mas não é o consumo de um pequeno produtor agrícola dos Estados Unidos, que é muito maior, né? Relativamente ao nível de produção per capita. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrado numa reduzida classe de proprietários, né, que importavam, né, muito do que consumiam, né, claro, e se satisfaziam com importações. Nas colônias do norte dos Estados Unidos, os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado de objetos de consumo. Essas diferenças de estrutura econômica teriam necessariamente corresponder grandes disparidades de comportamento dos grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônias. Quer dizer, nas Antilhas inglesas, os grupos dominantes estavam intimamente ligados a poderosos grupos financeiros da metrópole. Hoje no Brasil,
grande parte dos nossos grandes fortunas estão ligados aos grupos financeiros internacionais. Não tem compromisso com o crescimento econômico do Brasil, com a economia do Brasil, com a população. Tem compromisso com o dinheiro, com o bolso deles. Né? É a mesma coisa que acontecia nas Antilhas. Né? E tinha, inclusive, uma enorme influência no parlamento britânico. Esse entrelaçamento de interesse inclinava os grupos que dirigiam a economia antilhana a considerá-lo exclusivamente como parte integrante de importantes empresas manejadas na Inglaterra. As colônias setentrionais, ao contrário, eram dirigidas por grupos ligados uns a interesses comerciais centralizados em Boston e Nova York, os quais frequentemente entravam em conflito com os interesses metropolitanos, e outros representativos de populações agrícolas praticamente sem qualquer afinidade de interesse com a metrópole. Aliás, por causa desses elementos é que vai haver a independência americana. Você não teve um grupo... Hoje tem, por exemplo, no Brasil tem um grupo de empresários no Brasil altamente vinculados aos interesses do capital internacional, das grandes empresas. E tem muitas empresas, grandes empresas internacionais atuando no Brasil. Né? Então, a política econômica brasileira não é muito voltada para os interesses da população, do crescimento econômico. Né? A população serve de margem de manobra. Né? Bom, isso é uma herança do período escravista. Agora, os Estados Unidos não. Né? Encerramento da etapa colonial. Bem, durante o período de vinculação à Espanha, Portugal perdeu o comércio oriental nas Índias, né, com as Índias, e o monopólio da produção de açúcar. Tadinho de Portugal. Essa vinculação com a Espanha foi terrível. Né? Ao recuperar a Espanha, né, era inimiga, né, da Inglaterra e da Holanda, que a Grã-Bretanha vai se tornar uma grande nação comercial e imperial, a maior potência do mundo ocidental. Né? E a Holanda, que era antes da Inglaterra, né, a maior potência econômica, acima dela tinha a Espanha. Desses dois países tinha a Espanha, mas a Espanha vai guerrear com os dois, né? E vai se desgastar por causa disso, né? E Portugal vai na esteira, né? Então, e é a grande perda, né? Além de perder, né, o comércio oriental. Por quê? Porque os canais de comercialização no Oriente foram principalmente, né, assambarcados pelos ingleses. E no caso da produção do açúcar, nós estamos contando esse caso. Né? Quer dizer, perdeu o seu monopólio. Né? Vai se desenvolver a produção na Antilha com custos menores. E aí, ao recuperar sua independência, Portugal, né, viu-se em posição extremamente débil. Ameaça da Espanha, para começar. Né? Mais insuficiente recurso para defender o que lhe sobrava das colônias numa época de crescente atividade imperialista. O que acontece? Portugal decide ligar o seu destino à Inglaterra. Vai firmar uma série de tratados desiguais, favoráveis muito à Inglaterra. Né? Foi o preço pago para a proteção inglesa. Os privilégios conseguidos pelos comerciantes ingleses em Portugal foram de tal ordem, incluía extensa jurisdição extraterritorial, quer dizer, se um inglês cometesse um crime em terras portuguesas, né, coloniais portuguesas, ele era julgado por um tribunal inglês. Incluíam extensa jurisdição extraterritorial, liberdade de comércio com as colônias, ou seja, se quebrou o exclusivo metropolitano, controle sobre as tarifas que as mercadorias importadas da Inglaterra deveriam pagar. E o que vai acontecer? As tarifas vão ser reduzidas. Não é? Que os mesmos passaram a constituir um poderoso e influente grupo de com ascendência crescente sobre o governo português.
só pode explicar-se a persistência do pequeno e empobrecido reino como grande potência colonial na segunda metade do século XVI, XVII, né? Bem como sua recuperação no século XVIII, durante o qual reteve sem disputas a colônia mais lucrativa da época, o Brasil, né? Por causa da descoberta do ouro, né? Tendo em conta a situação especial de semidependência que aceitou como forma de soberania do governo português. Mas ele, quando se descobriu o ouro no Brasil, o governo português perdeu a oportunidade de, de se transformar num país menos dependente, ganhar independência em relação à Inglaterra, né? Não, ele vai continuar sendo um estado semidependente. Último quartel do século XVII, né, 1675 em diante, né, fomenta-se a produção de manufaturas. Essa política alcançou dar alguns frutos e durante 2 decênios se chegou mesmo a interditar a importação de tecido de lã, principal manufatura então importada, que vinha na verdade da Inglaterra. Ou seja, Portugal estava desenvolvendo as suas manufaturas. E aí o que acontece? No primeiro decênio do século XVIII, né, o rápido desenvolvimento da produção de ouro no Brasil leva ao Tratado de Methuen de 1703, que vai ser terrível, né? O que é o Tratado de Methuen? Methuen é o nome da pessoa que negociou o tratado com Portugal. E o que aconteceu com esse tratado? Portugal, né, se comprometeu a eliminar as tarifas de importação de produtos manufaturados ingleses, e a Inglaterra fez a mesma coisa em relação ao vinho português. Agora, quando um país cresce economicamente, ele toma mais vinho ou consome mais produtos manufaturados? Então, esse é o tratado, né? No Brasil hoje nós temos vários defensores do Tratado de Methuen, né? Pessoas que acham que o Brasil devia virar uma grande fazenda, né? Que a turma do Fernando Henrique Cardoso, né? Pessoal da PUC Rio, né? Esse pessoal que defende, ainda hoje, defende o neoliberalismo, né? Como se isso fosse possível, né? Desenvolver um país. Não é à toa que a taxa de crescimento do Brasil caiu. O Brasil está em franco processo de desindustrialização, né? A mesma coisa aconteceu com Portugal, a partir do Tratado de Methuen, né? O Tratado de Livre Comércio, vamos dizer assim, né? Que significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro, implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera do Brasil. Ou seja, o que aconteceu? Portugal passou a ter déficits enormes na balança comercial com a Inglaterra. Pagava com o ouro vindo do Brasil. Enquanto o ouro durou, tudo bem, né? Depois do ouro acabou, e aí? O ciclo do ouro, né? Aliás, bem, né? Esse é o segredo do Chile, né? Que todo mundo acha que é um bom exemplo. O Chile é um exportador de cobre. 40% das exportações são produtos de cobre, derivados de cobre. É um Kuwait do cobre, né? E tem vários outros produtos exportados, né? Que são produtos, eles são recursos naturais, mas recursos naturais esgotam-se um dia, né? E aí vai exportar o quê, né? O ciclo do ouro, né? Para a Inglaterra, o ciclo do ouro brasileiro trouxe um forte estímulo ao desenvolvimento manufatureiro, que nós acabamos de falar, né? Uma grande flexibilidade à sua capacidade para importar e permitiu uma concentração de reservas que fizeram do sistema bancário inglês o principal centro financeiro da Europa. Pimba! Aí é o Brasil, é o ouro do Brasil. O ouro do Brasil. Por causa do tratado, em grande parte do tratado, não é exclusivamente, né, mas em grande parte por causa do tratado de Methuen. E aí Portugal se condenou a virar um eterno país subdesenvolvido. A Portugal, entretanto, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza. Quer dizer, se fosse em Lisboa, durante o período do ciclo do ouro, do auge do ciclo do Brasil, era uma maravilha. Tinha produtos importados do mundo todo, chiques, castelos em construção. Era uma maravilha, era uma pena que durou pouco, né? Minério não dá 2 safras, já diziam os mineiros, né?
no século XX, no início do século XX. No Brasil, há rápido aumento populacional e os escravos se tornam minoria, porque vai ter uma grande, nós vamos ver isso mais adiante, vai ter uma grande migração de portugueses para o Brasil, né, para exatamente participar do ciclo, da economia do ouro. Né. O último quartel do século XVIII, né, decadência da mineração aurífera no Brasil. E aí avacalhou tudo, né? A Inglaterra já havia, sem embargo, entrado em plena Revolução Industrial. Revolução Industrial, né? Pode dizer que ela teria começado em torno de 1850, ou a maioria dos autores fala 1860, né? O último quartel do século XVIII é 1775. Portanto, né, 25 ou 15 anos depois do início da Revolução Industrial. Né? As necessidades de mercado cada vez mais amplas para as manufaturas em processo de rápida mecanização impõem nesse país o abandono progressivo dos princípios protecionistas. Ele vai aderir ao livre comércio. Quem é partidário do livre comércio? Né? Os ignorantes, os tolos e, não vamos dizer assim, né? Tem muita gente que não estudou direito, né? Que acredita naquela bobagem da teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Quem quiser uma crítica, né? Tem um artigo meu sobre isso, né? O princípio das vantagens comparativas, a dupla via dos princípios da vantagem comparativa de David Ricardo, ou então leia o texto de Anwar Sheikh, os textos de Anwar Sheikh sobre o assunto, que na verdade foi meu professor na New School for Social Research nos Estados Unidos. Bem, então, né? Quer dizer, eu estava falando quem defende o livre comércio, né? Quem defende o livre comércio também são as grandes nações industrializadas, para as quais interessa o livre comércio, principalmente por parte das nações não industrializadas. Né? Aliás, o desenvolvimento do Brasil, né, depois da abertura comercial, foi como era de se esperar. Ué. A maioria, 90% dos economistas achou que ele era melhor para o Brasil. Não foi, não seria. Né? Quem conhece bem teoria econômica sabe que o livre comércio é ruim. Né? Tem aquele autor chinês, Naijan, ou Shang, né, que desenvolve muito essa tese. O problema fundamental da Inglaterra passa a ser a abertura dos grandes mercados europeus para suas manufaturas. Ela aí vai forçar o livre comércio vai dar nascimento ao chamado imperialismo do livre comércio. Né? Os Estados Unidos vai fazer o mesmo, né? Principalmente a partir de 1980, né? Com o desenvolvimento, com a globalização financeira, depois com o desmantelamento da União Soviética, depois do golpe de Yeltsin. Aí o mundo todo, quase todo, vai defender o livre comércio, né? Que né, são políticas favoráveis não aos países envolvidos, né? Então pararam de crescer, né? Depois disso, né? Pararam de crescer. Bem, e com esse fim, o Brasil é um exemplo típico, né? E com esse fim tornava-se indispensável eliminar as ataduras da era mercantilista. Com o Tratado de 1786, firmado com a França e a Inglaterra, pôs praticamente fim ao privilégio aduaneiro dos vinhos portugueses em seu mercado. Acabou, quer dizer, a França ainda tinha um pedacinho, né? Quer dizer, o acordo de Methuen é de 1703, né? Então, durante 83 anos, pelo menos Portugal teve o grande privilégio, né, de exportar vinhos sem tarifas para a Inglaterra. E aí, em 1786, a França também passa a ter esse privilégio. O interessante é que inglês não toma vinho, ou não tomava vinho, não se tomava, né? Tomava mais uísque, né? Toma mais uísque, né? Mas, de qualquer maneira, né, você exportava um pouquinho, né, para a Inglaterra de vinho e importava um monte de produtos manufaturados, principalmente tecidos. Bem,
Independência do Brasil, né? Com a transferência do governo português, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar sobre a independência do Brasil, né? No próximo vídeo. Não, vamos terminar isso aqui. A independência do Brasil. Com a transferência do governo português para o Brasil, sob a proteção inglesa, 1808, né? E a independência, 1882, os privilégios econômicos de que beneficiava a Inglaterra passaram automaticamente para o Brasil independente. Né? Aquela abertura dos portos para as nações amigas, na verdade, né, que a gente aprende aí, né? Na verdade foi apenas transferir para o Brasil os privilégios que a Inglaterra já tinha no comércio com Portugal. E o Brasil necessitou vários descendentes para eliminar a tutela da Inglaterra. Aliás, a Inglaterra vai apoiar a independência brasileira, né? Mas o Brasil vai ter que manter, né, depois de independente, as mesmas tarifas, né, para com a Inglaterra. Isso vai criar um grande problema, principalmente para as finanças públicas, as finanças do Império. Por quê? Né? Porque, como as tarifas eram muito baixas, e o imposto de importação era o principal imposto do país, o Império Brasileiro ficava sempre com déficits orçamentários. E aí recorria a empréstimos ingleses. E aí ela entrava no outro problema, que eu pagava os altos juros cobrados pela Inglaterra. Bom, os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Tudo bem, né? Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios que nós falamos de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive dos extraterritorialidade, né? E se lhes reconhecia, ademais, uma tarifa preferencial. Quando expira em 1842, né, o acordo de 1827, o que foi esse acordo de 1827? Foi o acordo que, em troca do apoio inglês, do reconhecimento inglês da independência brasileira, né, você manteve as tarifas, baixas tarifas de importação. Então, em 1842 expirou o acordo, né, e o Brasil consegue resistir à forte pressão do governo inglês para firmar outro tratado do mesmo estilo. Eliminado o obstáculo do tratado de 1827, estava aberto o caminho para a elevação da tarifa e o consequente aumento do poder financeiro do governo central, que nós acabamos de falar, né, cuja autoridade se consolida definitivamente nessa etapa. O passivo político da portuguesa estava liquidado. Aliás, vamos lembrar que Portugal só reconheceu a independência brasileira, né, em troca do Brasil ter assumido o empréstimo que Portugal fez, né, com a Inglaterra em 1822. Então, nós tivemos que pagar um imposto, um empréstimo, né? Mas é um dos custos da independência, né? Que é a famosa, que não teve nada disso, né? Mas é a pintura, né, do Grito da Independência, né? Embaixo a Batalha do Genipapo, né? Foi uma batalha entre pobres, né? Pessoas da população do Piauí contra as tropas portuguesas. Na verdade eram mercenários, treinados, né? Eles perderam a batalha, mas ganharam a guerra. Os brasileiros perderam. Por quê? Porque desenvolveram uma guerra de guerrilhas e lá pelas tantas tropas portuguesas tiveram que abandonar o Piauí. Independência do Brasil. Contudo, do ponto de vista de sua estrutura econômica, o Brasil da metade do século XIX não diferia muito do que fora nos 3 séculos anteriores. A estrutura econômica, baseada principalmente no trabalho escravo, se mantivera imutável nas etapas de expansão e decadência. A ausência de tensões internas resultante dessa imutabilidade responsável pelo atraso relativo da industrialização.
Quer dizer, por que não teve industrialização no Brasil no século XIX? Porque a industrialização é incompatível com o trabalho escravo. É o caso da Rússia, né? A Rússia não se industrializou. Só começou a se industrializar. Tinha uma certa manufatura, que fora muito importante, né? Mas estava inteiramente obsoleto. Não é à toa que depois da Guerra da Coreia, né, de 1853 a 1856, o czar resolveu abolir a servidão, que aconteceu em 1861. É aí que abriu-se a porta para a industrialização da Rússia. Bom, então com isso nós terminamos a nossa exposição sobre o capítulo do livro do Furtado, né? Formação Econômica do Brasil, denominado Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial.